Pessoal, agora nós estamos, são 3h06 da tarde. Vamos aguardar até as 3h15, né? Para a segunda chamada. E aí nós damos início à reunião. Olá, boa tarde a todos e a todas. Não sei se todos me ouvem bem. Boa tarde, Thiago. Eu sou o Thiago Bernardes, eu represento a Secretaria de Esportes. É a minha primeira reunião com vocês, então estou me apresentando por enquanto e assim nós vamos caminhando aí. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Só dando um alô inicial para saber se estão me ouvindo. Ô, Nani, seu áudio está com problema. Quero desde já agradecer a presença do secretário Dimas, também do diretor César, né? E os novos conselheiros que estão presentes também. Todos bem-vindos. Pedir só para todos manter o microfone fechado, por favor. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Um alô inicial para saber se vocês estão me ouvindo aí. Sim, eu ouvi bem. Muito bom, vou tirar o som aqui, vou desligar o microfone, mas qualquer coisa eu ligo, tá?
Olá, boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo comparecimento. Hoje eu estou vendo que a gente está com a casa cheia aí e nós temos realmente muitos assuntos importantes para serem tratados. Eu gostaria, inicialmente, de colocar uma questão. Como nós ficamos com a mesa diretora vazia, nós convidamos a Natália Novaes para que pudesse nos assessorar. E ela gentilmente cedeu, consentiu, só que nós temos que aprovar aqui uma resolução para que a Natália possa ser colocada como secretária ad hoc. O regimento interno é omisso em relação a isso, a lei é omissa em relação a isso, mas os trabalhos precisam continuar. Então, dessa forma, eu gostaria que a Natália fizesse a chamada para que a gente possa colocar em votação essa resolução, colocando-a como secretária ad hoc, até que tenhamos nova eleição. Natália, por favor, poderia fazer a chamada para a gente, do setor público e da sociedade civil? Obrigado. Oi, Jefferson, posso sim. Então, vamos lá.
Representante do gabinete do prefeito, Elisângela ou Denison? Estão aqui? Não. Secretaria de Turismo e Cultura, eu estou. Secretaria de Educação, Plínio ou Fernanda? Acho que o Plínio entrou, né? Que eu vi. Achei, Plínio. Posso pedir uma licencinha? Pode sim, Celso. É importante que as pessoas, o presidente já pediu várias vezes, que as pessoas fechem os microfones. Tem muita interferência, som alto. Será que as pessoas, são 24 pessoas, todos fechando o microfone, deixando só para quem está falando? Olha que silêncio maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada, Celso. Departamento de Comunicação, Márcia ou Virgínia? Secretaria de Planejamento, Marcela ou Luciano? Ou, né, gente? A Marcela está aqui, que eu estou vendo ela. Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, Leandro e Maria Tereza. Tá. Ele acabou de falar que a gente vai ser listado contando que a gente receba todos. Não? Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, Priscila e Vitor. Presente. Oi, Priscila. Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Ah, não, perdão, esses não temos indicações. Secretaria de Meio Ambiente, Getúlio e Laís. Getúlio, obrigada. Secretaria de Esportes e Lazer, Tiago, que já se apresentou aqui, né, Tiago? Secretaria de Segurança Pública, Bruno e Felipe. Estão aqui? Não. E Unital, professor Benedito Assagra e professora doutora Maria Fátima. Não, tudo bem. Os representantes da sociedade civil. Fórum de Artes Visuais e Design, Luiz Cláudio Daniel. Presente. Fórum de Artesanato, Paulo Bonani. Presente. Fórum de Patrimônio Histórico, Arquitetura e Urbanismo, Antônio Celso. Estou aqui. Eu acho que o som está vindo aí da sala que você está. É da minha sala? Precisa... Por favor, fala um pouco mais baixinho que o som está vindo aqui. Tá joia? Obrigada, Celso. Setorial de Audiovisual e Arte Digital, Bruno Carvalho Urzua. Está aqui? Não. Música, Guilherme Rossal Alves. Presente. Obrigada, Guilherme. Artes cênicas, teatro, dança e circo, Mike e Ronaldo. Presente, Mike, estou aqui. Obrigada, Mike. Presente, Setorial... Ronaldo está aqui. Oi, Ronaldo. Obrigada. Setorial de Cultura Popular, Reginaldo e Rosane. Presente. Obrigada, Reginaldo. Empresas e produtores culturais, Marcela Guimarães. Marcela está presente? Não, né? Instituições culturais não governamentais, Mário Jefferson. Presente. Fórum Setorial de Patrimônio Cultural e Imaterial, Zaira Maria.
A Zaira está aqui, gente? Não, né? E Fórum Setorial de Literatura, Livro, Leitura e Biblioteca, Leandro Monteiro. Presente, Leandro. Estou aqui, presente. Obrigada. Temos 15 conselheiros presentes. Ok, então de 24 nós temos 15 presentes, temos um quórum para deliberarmos. Eu gostaria que os convidados presentes pudessem se manifestar através do nosso chat, para que a gente possa incluí-los depois na nossa ata, registrando a presença de todos aqui, e agradecendo desde já por estarem presentes, participando conosco. Eu vou colocar em votação agora a questão que eu disse anteriormente, que é da aprovação ou não da Natália Novaes como secretária DOC. Gostaria que a Natália fizesse chamada para que se manifestem favorável ou contrário à aprovação do nome da Natália para a secretária DOC. Obrigado. Então, vamos lá. Jefinho pergunta, eu voto? Sim, você vota. Voto? Como é que você não queira ficar? Não vou, acho que tudo bem, vamos lá. Então, a primeira sou eu voto ok, sim, eu aprovo. Secretária de Educação, Plínio, qual o seu voto? Plínio, ok. Marcela, você escreveu ou não? Eu aprovo, estou de acordo. Obrigada. Priscila, do CEDIS. Priscila? De acordo também. Obrigada, Priscila. Getúlio. Eu estou de olho aqui no chat para ver se vocês já escreveram. Aprovado, ok. Tiago, da Secretaria de Esportes. Aprovado. Agora, da Sociedade Civil. Luiz Cláudio Daniel. Aprovado. Obrigada. Paulo Bonani. Acho que o seu Paulo caiu. Eu vou para o próximo, depois eu pergunto para ele. Antônio Celso. Já escreveu, né? Aprovado, já escrevi. Obrigada. Ok. Guilherme. Aprovado. Mas o apito que está vindo está realmente incomodando. Daqui da sala? Eu acho que é da sua sala, Natália. Tem alguma coisa. Porque é o telefone tocando. Quando você fecha o microfone, fica em silêncio. Olha é aí, um apito contínuo? É um apito intermitente. Não sei se todos estão ouvindo, mas... Sim, eu estou ouvindo também. Como esse barulho inicia quando ela ativa o microfone dela, é algum mau contato no sistema de áudio da máquina que ela está usando, não é um barulho externo. Eu vou trocar. Bom, pior que eu não. Bom, eu vou mexer aqui nos cabinhos, gente. É que o som ambiente da sala dela também está sendo captado aqui. Bom, deixa eu só terminar aqui. Mike. Aprovo. Obrigada. Reginaldo. Sim, aprovo. Mário Jefferson. Aprovadíssimo. E Leandro.
Aprovado, ele escreveu aqui. Natália, o Bonani voltou a se conectar. Aqui, seu Bonani, o senhor aprova? O senhor estava presente na reunião no momento que o Jefferson fez a pergunta? Não, na realidade não. Qual a pergunta? Primeiro está aprovando a ata? Não, nós estamos aprovando, Paulo, a aprovação é pelo nome da Natália, sim ou não, como secretária DOC. Desculpe, é que truncou um pouco no começo, mas óbvio, aprovo sim, com certeza. Ok, então, terminamos a votação? Falta alguém, Natália? Terminamos, Jefferson. Tá, eu creio também que todos receberam já a ata, né? Então não há necessidade de lermos a ata anterior. Então nós vamos passar agora para a aprovação da ata. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui e o plenário é soberano. Vocês querem aprovar a ata pelo chat ou quer que faça a chamada toda novamente? O que vocês sugerem? Pelo chat? Então, vamos fazer a manifestação. Quem aprova a ata, aprova pelo chat, então. Está aprovada, Jefinho. Ok. Uma vez aprovada a ata, o Dimas ainda está na sala? O secretário Dimas está na sala? Que agora nós vamos precisar do Dimas, do César, todo o reforço da Secult. Dimas, obrigado por ter atendido o nosso convite e estar aqui participando conosco. A Secult nos encaminhou, já da vez passada, 2 procedimentos. Um diz respeito a um projeto de lei de autoria do Executivo que revogue e acrescenta dispositivo à Lei Complementar 398, né, que já todo mundo recebeu cópia, acredito que todos tenham lido, tenham anotado suas dúvidas, e o outro diz respeito a uma minuta que é de um decreto que dispõe sobre a regulamentação da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura e da outras providências. Eu solicitaria, então, que o secretário e seus diretores pudessem esclarecer aos nobres conselheiros e conselheiras, né, o porquê do encaminhamento dessas 2 minutas para a deliberação do Conselho, do decreto e do projeto de lei. Então, com a palavra, o secretário. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite à reunião. Todas essas alterações, todas essas modificações que foram propostas, elas foram acompanhadas pelo diretor de cultura, o César Pimenta,
que inclusive na reunião que nós tivemos presencial aqui no Centro Cultural, ele teve a oportunidade de explicar o porquê das mudanças, né, e o porquê de ser feita essa reunião agora. Então, eu gostaria de passar a palavra para o diretor César Pimenta, para que ele pudesse esclarecer, como ele fez anteriormente, com relação a essas modificações. Também quero, antes de passar a palavra ao diretor de cultura, que eu sei que todos vocês, artistas, realmente às vezes possam ter dúvidas, questionamentos, perguntas, e que todos possam fazer essas perguntas, essas dúvidas a serem esclarecidas, que me façam tudo isso através do conselho, através de um e-mail, para que as perguntas sejam respondidas e que todos se sintam esclarecidos com relação a tudo isso. Tá bom? Então, eu agradeço muito. Eu vou passar para o César Pimenta, também dizendo que aceitei o convite, mas vocês sabem, né? Acredito que a Natália já tenha avisado, eu vou ter que me ausentar da reunião devido a uma reunião de emergência no gabinete. Então, eu passo a palavra para o César. O Ricardo Vilhenas, gestor também da área de cultura, também está presente na reunião e vocês poderão até estar com esses esclarecimentos sendo feitos pelo César e pelo Ricardo. Então, eu agradeço a presença de todos, dizendo que eu estou à disposição para todo e qualquer tipo de dúvidas que vocês necessitarem. Então, que isso seja feito através de e-mail, que eu me comprometo a responder em 24 horas. Tá bom? Agradeço a todos, uma boa reunião, agradeço ao presidente do conselho, senhor Mário Jefferson, pelo convite, e à secretária DOC, Natália Novaes. Muito obrigado a todos os conselheiros, e com a palavra, o César Pimenta. Secretário, obrigado pela presença. Eu gostaria só que o senhor deixasse no chat, se for possível, qual é o e-mail que o Conselho deve se referir e também aos nossos visitantes. Obrigado. Tá, eu vou pedir que a Natália anote, porque eu vou falar uma coisa, não é uma vontade minha, não. É que pela primeira vez eu entrei através de celular e aqui não me aparece opção nenhuma. Então, Natália, por favor, você pode anotar o e-mail, o e-mail aqui da secretaria para atender as perguntas dos conselheiros. Por favor, anote no chat. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, secretário, e boa reunião lá com o prefeito. Muito obrigado. Não esquece 211 mil nós, né? Pode deixar. Mas depende mais do Bolsonaro do que do município. Tá bom? Boa tarde. Boa tarde, César. Bem-vindo. Bem-vindo. Eu pensei que não estava escutando, perdão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, secretário de Cultura. Boa tarde a todos os conselheiros e convidados. Eu não vou enrolar muito para a gente não estender a reunião, para não ficar uma reunião longa, mas eu acredito que eu consigo explanar para vocês aí direitinho o porquê desta proposta, tá? Então, vamos lá. A gente pede uma alteração no texto, né, da lei. Justamente essa primeira alteração é para beneficiar os conselheiros, né, quem faz parte do Conselho Municipal de Cultura. Por quê? Muitas partes do texto elas dizem que quem cuida, né, dos projetos culturais, quem avalia os projetos culturais, seria a plenária do Conselho. Só que se a plenária do Conselho fizer essa avaliação, né, participar dessas avaliações,
os conselheiros não podem participar dos projetos. O conselheiro não pode enviar projeto e ele mesmo dá parecer se o projeto dele é favorável, é bom, é aprovado ou não. Então, a gente, pensando nos conselheiros, a gente acredita que se a gente trouxer isso para uma comissão, criar uma comissão para avaliar esses projetos, a gente vai valorizar e fortalecer quem dentro do conselho faz projetos, tá? Então, no primeiro artigo que a gente pede para revogar, a linha 7 do artigo 41, o porquê que a gente está pedindo isso daí? O texto original diz que ao plenário, instância máxima do Conselho Municipal de Cultura, compete. E lá na linha 7, temos lá, efetivar a seleção dos projetos que receberão verba dentre os apresentados ao Fundo Municipal de Cultura. Tá? Então, a gente quer tirar essa linha e transformar ela em uma outra redação, que retire o poder de aprovar projetos da plenária do Conselho e repasse essa ação de aprovar ou não projetos para uma comissão. Tá? Então, o primeiro pedido é esse daí. A gente revogando essa linha, a gente cria, no próximo artigo, no artigo 2º, a gente cria um parágrafo novo. No artigo 42, a gente diz aqui, na seleção dos projetos, a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, na forma desta lei, essa comissão seria a comissão que a gente quer trazer para aprovar esses projetos, ela deve ter como referência maior o Plano Municipal de Cultura e considerar as diretrizes e prioridades definidas anualmente pelo Conselho Municipal de Cultura. Nesse artigo, a gente não tem um parágrafo, e a gente criaria um parágrafo único, que seria que a Comissão de Incentivo à Cultura será regulamentada através de decreto expedido pelo chefe do Executivo. Tá? Então, no primeiro item nosso, que a gente pede para revogar uma linha, essa linha 7 do artigo 41, a gente pede para revogar justamente para beneficiar os conselheiros que queiram apresentar projetos. Tá? O artigo 3º. No texto original do artigo 3º, a gente tem o seguinte texto. O Conselho Municipal de Cultura deve adotar critérios objetivos na seleção de projetos. Como a gente está tirando o conselho dessa avaliação de projetos, a gente tem que trocar esse texto. Esse texto ficaria assim. A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, CMIC, deve adotar critérios objetivos na seleção dos projetos. Tá? Para que isso aconteça, eu preciso revogar todas as próximas alíneas que a gente não vai usar. A 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15 e a 16. Por quê? Essas alíneas, elas dizem respeito ao poder do Conselho Municipal de Cultura. Então, eu não posso trazer para a Comissão Municipal, a Comissão de Projetos que a gente está criando aí, Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, eu não posso trazer para essa comissão as obrigações que eu já tenho no Conselho. Tá? Eu já tenho lá, ao Conselho Municipal de Cultura, compete. E aí tem lá o que compete ao Conselho Municipal de Cultura. O porquê de revogar essas alíneas? Porque essas alíneas, elas trazem ações que competem ao Conselho Municipal de Cultura e não à Comissão Municipal de Incentivo à Cultura que nós estamos criando para salvaguardar aí a possibilidade dos conselheiros enviarem projetos para serem aprovados pelo Fundo Municipal de Cultura. Tá? Deu para entender? Acho que enfim, o básico é isso daqui. Tá? Não tem nada mais do que isso daqui nesse texto que a gente pede aí do projeto de lei para alteração, revogar e acrescentar alguns dispositivos. Com licença, eu tenho algumas dúvidas e até algumas contribuições. Nós temos aqui na Secretaria de Esportes já, o conselho, o fundo é bastante atuante e tudo mais. Uma primeira dúvida em relação ao que foi falado, como eu disse, se, salvo engano aqui, eu tiver alguma fala descontextualizada, vocês me explicam, por favor, que é o primeiro momento que eu estou com vocês, não participei dessas discussões anteriores.
Mas a primeira dúvida em relação ao que foi falado é em relação ao conselheiro poder apresentar projetos. Quando a gente avalia isso, a gente avalia a questão da neutralidade. O fato de um conselheiro não poder apresentar projetos e coisas do tipo é justamente para manter essa transparência em relação a instituições ou profissionais externos que apresentem projetos. Porque uma vez que uma pessoa externa apresenta um projeto e tem um projeto não aprovado, e um conselheiro, que é considerado uma pessoa interna, tem o seu projeto aprovado, essa pessoa externa pode questionar qual foi o crivo de avaliação que pode ter sido aplicado ou não. Acho que isso é um ponto a se analisar, né? E essa questão da comissão específica de aprovação de projetos ser diferente ou a parte do conselho, muitas vezes o desafio é ter um alinhamento bastante grande entre essa questão dos conselheiros e da aprovação de projetos, né? Isso é só um adendo aí. Então, com relação à ideia, né, dos conselheiros poderem participar, o que acontece? No outro documento que nós enviamos, a gente cria essa comissão e a gente especifica quem são os responsáveis por essa comissão. Então, nessa comissão municipal de incentivo à cultura, na nossa sugestão, seriam 9 membros. Então, nós teríamos o secretário de cultura, o diretor de cultura, o gestor de cultura, as 3 linhas da cultura aqui, os 3, né, os diretores de cultura aqui do município. Um representante da Secretaria de Cultura, um representante da Secretaria de Finanças, 4 representantes da sociedade civil indicados pelo Conselho. Então, você não teria, né, na equipe de votantes, né, de pessoas que vão aí avaliar os projetos, nós não teríamos conselheiros. A gente teria 4 representantes da sociedade civil indicados pelo Conselho. A gente entende que isso daí sim gera uma isso daí não, de forma nenhuma a gente vai estar beneficiando conselheiro, enfim, isso está dentro da lei. Então, a gente entende que dessa forma, enfim, é nosso entendimento, né, enfim, aqui com todo o acesso de ação jurídica, enfim, isso aqui é uma coisa que nós estamos apresentando para vocês, mas tem aqui orientação jurídica, não é aleatório, né? Então, nesse ponto, a gente não enxerga problemas aqui, os conselheiros participarem na apresentação de projetos, se essa comissão for formada dessa maneira que nós estamos propondo, né? O conselheiro Antônio Celso também parece que quer fazer uma indagação, é isso, conselheiro? Isso. Boa tarde. César, eu queria fazer um comentário. Está se criando uma outra comissão, né? E o que me parece, uma comissão com ampla maioria, ou pelo menos com maioria de elementos do poder público, né? E aí, o que acontece? O que vai acontecer com a Comissão Municipal de Cultura? Ela se esvazia, né? Eu entendo quando você diz na questão do conselheiro poder apresentar projeto. Ótimo. Então, ele apresenta o projeto, essa comissão avalia, né? Só que a decisão da comissão, dessa nova comissão, voltaria para a Comissão Municipal de Cultura para que ela desse a deliberação. Se houver projeto de conselheiro, esse conselheiro naturalmente estará impedido eticamente de votar, né? De se manifestar. Dessa forma, eu acho que há uma integração da comissão, essa nossa comissão, com essa nova comissão, porque senão fica esvaziado. Quer dizer, para que vai servir a comissão se há outra que vai decidir? E, obviamente, não tem como o poder público, o poder civil, ter voz, porque ele está em minoria, né? Não entrando no mérito de nada, não estou fazendo pré-julgamento de nenhum valor, mas então, essa o que eu penso em relação a isso, e uma forma de funcionar harmonicamente, e que a nossa comissão tivesse voz, né? E pudesse deliberar e também opinar em relação a esses projetos.
Muito obrigado pelas considerações. Realmente, eu tenho essa visão que você falou do poder público estar em maior número, né, nessa comissão. Isso é uma coisa que enfim, a gente consegue trocar isso. Enfim, é uma coisa do conselho também entender que precisa trocar. A gente não ter problemas nisso daí. Se o Conselho Municipal de Cultura entender que essa comissão tem que ter 5 representantes da sociedade civil e 4 do poder público, enfim, ao meu ver, eu não vejo nenhum problema nisso daí. Aí depois conversar com o secretário, mas eu não vejo nenhum problema em ser paritário ou ter a maior quantidade de pessoas da sociedade civil. Enfim, isso daí não altera, acho que não alteraria a ação da ação dos conselheiros poderem apresentar os projetos. Agora, já da questão da Comissão Municipal de Cultura e dessa comissão essa comissão que a gente está criando de incentivo à cultura, né, que é uma comissão que ela vai ser específica para os projetos de lei de incentivo, né? Então, sim, a gente pode até agir com essas 2 comissões. Então, a gente pode ter uma comissão municipal de incentivo à cultura que age junto às leis de incentivo à cultura municipal, enfim, tudo que é de lei de incentivo passa por essa comissão de incentivo municipal, e outros projetos podem passar, não precisam passar pela comissão de incentivo, porque não é via incentivo, podem ser determinados para a comissão municipal. Então, acho que dá para trabalhar com as 2 comissões também, enfim, sem problemas. Ok, pela ordem de inscrição, nós temos 3 inscritos para estar perguntando. É a Marcela, o Ronaldo e o Ângelo. Então, com a palavra, Marcela. Vocês estão me ouvindo, gente? Está dando para ouvir bem? Ouvindo bem, Marcela? Bom, na verdade, eu tinha pedido a palavra justamente para questionar a composição dessa comissão. E aproveitando o que foi falado antes, eu não vejo problema nenhum em um conselheiro apresentar um projeto. Até porque, antes de tudo, ele é um trabalhador da cultura, né? Mas, com relação à comissão, acho que seria importante ter conselheiros nela, conselheiros do Conselho de Cultura mesmo. Porque nós somos as pessoas diretamente interessadas pela cultura da cidade e o Conselho está aí para ser deliberativo mesmo. Então, assim, não vejo problema de ter pessoas de fora, né? Inclusive servidores. Mas eu acho que tem que ter maioria ou uma grande participação de pessoas que estão fazendo parte do Conselho de Cultura. E pessoas da sociedade civil também. É isso. César, por favor. Abri aqui. Calma aí. Você entendeu o questionamento da Marcela, ou César? Eu entendi, porque cortou um pouco no começo aqui, mas eu acho que eu peguei o final e entendi. Ela falou que, veja se eu entendi bem, que ela entende que podemos ter dentro da comissão pessoas do Conselho Municipal de Cultura. É isso? Isso mesmo. Olha, a gente tem que criar, caso tenhamos representantes do Conselho Municipal de Cultura, é uma questão de a gente criar alguma ferramenta para que essas pessoas que fazem parte da comissão, enfim, não possam fazer parte de projetos ou nem, enfim, elas não podem nem figurar como representantes de projetos, nem participar de nenhum projeto secundariamente, enfim. Acho que isso é uma coisa também que é plausível, né? Que é uma coisa que a gente consegue organizar por um texto, enfim, né? Criar o conselheiro desculpa te interromper, o conselheiro que pretender entregar projetos, ele não se candidata à comissão. Acho simples resolver isso. Também. É tudo conversável, né? A gente colocou uma proposta aqui justamente para a gente poder ter esse feedback e poder, em cima do que a gente montou aqui, né, dessa alternativa, poder criar essa ferramenta para a gente poder andar. Né? Excelente questionamento, Marcelo. Então, César, nós temos 2 modificações propostas. Uma pelo Antônio Celso, que seria aumentar o número, de vez de 4, 5 da sociedade civil, né? E a da Marcela, que seria colocar também que poderá participar dessa comissão
conselheiros tanto da sociedade civil quanto do poder público. Isso, Marcelo? Ok. Então, para a gente ser mais célere aí, porque tem bastante gente querendo falar, o próximo agora é o Ronaldo, que está inscrito, e depois do Ronaldo, o Ângelo Rubi. Boa tarde a todos. Satisfação em vê-los. Espero que todos estejam bem. Meus sentimentos aí pelos que estão sofrendo aí com as perdas diante dessa terrível doença que está assolando aí o mundo inteiro, mas especialmente o Brasil, devido à irresponsabilidade aí de muitas pessoas. Mas eu gostaria, César e presidente, de solicitar para que o César lesse o que vai ser retirado do Conselho, aqueles itens que vão ser retirados, porque eu acho que é importante para que as pessoas que estão aqui na sala possam entender o que vai ser retirado desse Conselho, o que esse Conselho deixa de ter como função, né? Porque na apresentação, acho que o César não leu devido à quantidade de itens que vão ser retirados, mas eu acho importante a gente, juntos aqui, entender o que vai ser retirado desse Conselho. Uma outra questão que eu gostaria de trazer é que em muitos municípios o Conselho de Cultura contrata uma comissão externa de jurados devido à relação que existe nas cidades entre os artistas, para evitar que o julgamento dos projetos seja influenciado pelo nível de amizade, pela relação que os artistas estabelecem nas cidades. Esses jurados são um contrato feito com pessoas de fora da cidade que isentos possam avaliar os projetos e assim permitindo que os conselheiros participem fazendo seus projetos, porque quem vai avaliar é um grupo externo, né? Então, eu acredito que talvez seja uma boa saída, né, para o nosso conselho e para o município, essa avaliação dos projetos ser externa. Por quê? Mesmo sendo interna, quem é que vai avaliar esses projetos? Só podem ser artistas, né? Porque quem tem conhecimento das áreas são os artistas. Sendo artista, esses que vão avaliar não vão poder apresentar o projeto e vamos cair no mesmo problema que foi apresentado aqui, o mesmo problema que os conselheiros estão enfrentando. Então, se o caso de ter fazer essa mudança na lei é para presentear os conselheiros ou salvaguardar o direito dos conselheiros de participar com projetos, né? Acredito eu de que as pessoas que vão ocupar esse lugar de julgar os projetos também vão ser negado a possibilidade delas de concorrer. Então, fica a minha sugestão, né, de que a avaliação desses projetos seja externa, né, e seja indicado por esse conselho uma verba para pagamento desses jurados, né, assim como acontece em muitas cidades aqui do interior do estado de São Paulo. E se caso a secretaria deseja, eu posso encaminhar vários conselhos que fazem essa prática para justamente salvaguardar o direito dos conselheiros concorrer, né? Mas gostaria, de primeira mão, da gente ler juntos, ou o César ler para a gente, quais são, o que vai ser retirado desse conselho. Porque me parece que o conselho vai ficar esvaziado de função, né? Então, eu gostaria muito de que a gente pudesse junto ler, né? E a partir dessa leitura a gente pudesse fazer uma reflexão mais profunda. Obrigado, presidente. Obrigado, César. E quero deixar aqui claro que a minha fala ela não é de cunho político, na verdade, para a gente fazer uma construção junto e chegar no consenso. E agradeço já ao César, ao Ricardo, ao secretário, por estarem dispostos a vir até aqui, discutir com o conselho, falar com o fórum, né? Isso é de um altíssimo nível de democracia e a gente fica muito feliz. Obrigado. Ok, então, a palavra é o César. Oi, Ronaldo. Obrigado pelos questionamentos aí. São pertinentes, né? Enfim, o Ronaldo é uma pessoa bem centrada, enfim, só faz apontamentos que realmente têm condições de ser executado. Só fica uma dúvida do seguinte, Ronaldo. Posso fazer só uma partezinha?
Entrando nessa proposta do Ronaldo, da leitura desses itens, eu queria fazer uma sugestão, que as outras pessoas que já se inscreveram para falar façam os seus questionamentos ou seus comentários e essa leitura seja feita ao final. É uma sugestão. Tá, eu só queria, mesmo que seja feito ao final, para não perder a liga do que o Ronaldo comentou, a gente não está retirando nada do Conselho Municipal de Cultura, tá? Se a gente criar essa comissão, no artigo 43, tudo que diz respeito ao Conselho Municipal de Cultura, 4 desses itens, eles dizem respeito à comissão. Por isso que precisa revogar o resto, porque eu não posso deixar, por exemplo, a comissão responsável por acompanhar e fiscalizar recursos do Fundo Municipal de Cultura, por exemplo, que é uma linha que tem lá, 5. Então, se a gente criar essa comissão, a gente precisa revogar algumas alíneas, não que nós estamos tirando do Conselho, porque o Conselho já tem as atribuições lá atrás. Mas a gente tira essas atribuições da comissão. A comissão ela não responde pelo Conselho de Cultura, ela é uma parte do Conselho, tá? Então a gente não está tirando nada do Conselho. É só para deixar ficar bem claro. Vai fazer a leitura no final, é isso, presidente? Pode ser, seguindo aí a sugestão do Antônio Celso, né? A Natália poderia, inclusive, eu não sei se a Natália tem em mãos aí esse documento, mas seria interessante fazer assim. Eu vi primeiro agora, não, tem mais... Oi? Eu tenho. Você tem, né? Frente, então tá. Nós temos aqui inscrito para falar, acho que só agora o Ângelo, né? Ângelo, né? Não tem mais ninguém inscrito, só o Ângelo. Depois da fala do Ângelo, podemos ler sim. Ô Jefinho, com licença, eu também me inscrevi lá, pedi a palavra também lá, depois de você já ter falado, mas eu me inscrevi, por favor. Ok, então vamos ouvir o Ângelo, depois o Paulo Bonani. Ângelo, a palavra é toda sua. Ângelo, seu microfone está desligado. Desculpa, gente, eu estava marcando... Vocês estão me ouvindo agora, né? Estava com o microfone errado aqui. Posso pedir uma gentileza? Me coloca no fim da fila, né, para o Paulo e o Mike falarem, porque eu acho que, como eles são conselheiros, eu queria ouvi-los primeiro, se o senhor permitir. Tudo bem, podemos... aqui a vontade é do freguês. Então, obrigado, vamos ouvir o Paulo Bonani. Bom, boa tarde a todos. Eu queria fazer aqui duas observações tentando contribuir. Eu achei muito interessante a fala do Antônio Celso quando ele se referiu à questão da paridade, né? Da maneira que foi proposto na comissão, ficariam realmente 5 representantes do poder público e 4 da sociedade civil. A minha sugestão é, ao invés de acrescentar mais um na sociedade civil, eu eliminaria um do poder público. Por exemplo, o primeiro aqui seria o secretário, o segundo o diretor, aí tem o terceiro o gestor e o quarto um representante da secretaria. Se eliminar o gestor, né, eu estou falando o cargo, não a pessoa, nem sei quem é a pessoa, mas, por exemplo, seria um representante da cultura. Ficaria 4, e esse representante da cultura poderia perfeitamente ser o gestor. Né? Eu não estou vendo por que tem que ter o secretário, o diretor, o gestor e um representante. Qualquer um deles poderia ser representante. Né? Então, ao invés de aumentar mais um na sociedade civil, a minha sugestão seria que tirar um do poder público. Um outro detalhe, mais voltado aí à fala até da Marcela, é que... eu já anotei aqui, deixa eu ver aqui, me atrapalhei um pouquinho aqui. A Marcela, meu Deus do céu... Deu um branco aqui agora, espera um pouquinho. Tenham paciência, é problema de idade, eu tenho paciência.
A Marcela tinha pedido, Paulo, só para te colaborar, refrescar sua memória, a questão da inclusão de conselheiros também, podendo fazer isso. Valeu. Você matou isso aí. Então, na realidade, na minha leitura, o que eu entendi é que os 4 representantes da sociedade civil, que seriam indicados pelo Conselho, eu não vi nenhuma restrição a que eles sejam conselheiros. Tem alguma restrição? Poderiam, são da sociedade civil. Eu não percebi no texto que não poderiam ser os próprios conselheiros que representassem a sociedade civil. Então, eu acho que isso aí talvez resolvesse a questão. A Marcela preocupada justamente da participação do Conselho e os representantes da sociedade civil, conselheiros representantes, tendo condição, poderiam vir ocupar essas 4 cadeiras aí, sendo complementados, se não tivesse 4, por pessoas da sociedade civil que não fizessem parte do Conselho. Então, essa aí seria a minha segunda observação. E a terceira observação, eu posso estar equivocado, mas eu tenho também um sentimento de que está havendo um esvaziamento do Conselho, porque mesmo que tenha a comissão, mas no meu entendimento, o foco principal da comissão é a questão praticamente econômica, de administrar o fundo, né? Valores envolvidos, entendeu? Eu acho que a coisa é um foco mais direcionado na questão financeira, na questão de captação, de recurso, alguma coisa nesse sentido. E a hora que elimina, né, não é que elimina, troca uma série de atribuições do Conselho e direcionam para a comissão, eu tenho, num primeiro momento, acredito que a fala daqui a pouco aí do César pode me mostrar melhor essa questão, mas num primeiro momento eu imagino também que está havendo uma troca, sai de um conselho que é formado por um contingente muito maior e acaba indo para ser decidido por um contingente menor. Era isso que eu queria comentar, e sempre lembrando que no caso de, né, essa colocação que eu fiz de tirar do poder público para ficar 4 e 4, sempre lembrando, não está escrito, mas eu imagino que no caso de empate o voto de Minerva acaba sendo do secretário, vai acabar sendo do secretário, o que no caso de empate colocaria ainda o poder público numa condição mais favorável, né? Então, nesse primeiro momento, era essa contribuição que eu gostaria de passar. Obrigado pela oportunidade. César, você pretende responder agora ou você quer ouvir o Mike e o Ângelo? Não, eu vou. É o Bonani que falou, né? Porque estava cortando para mim, que foi o Bonani, né? Isso, Bonani. Pertinente. Bonani, então vamos lá. Eu acho que em algumas coisas eu consigo te ajudar. Essa comissão de incentivo, ela não gere nenhum fundo, ela não tem esse poder de gerir o fundo. Quem gere o fundo, quem tem essa condição de administrar o fundo é o Conselho Municipal junto com o poder público aí. Essa comissão não tem esse acesso, essa comissão seria justamente só para uma comissão parecerista, uma comissão de avaliação, tá? Enfim, só de projetos elencados aí com meios de incentivo, de lei de incentivo. A proposta de retirar uma pessoa do poder público também é pertinente, eu não vejo nenhum problema, enfim. Né, a gente tem aqui de secretário, diretor, gestor e um representante da Secretaria de Cultura. A gente pode eliminar sem problemas qualquer uma dessas duas figuras aqui, ou do gestor ou do representante, né? E nada contra o gestor, como você falou, e nem contra o representante que seria nomeado, enfim. Mas eliminar uma dessas duas figuras, ficarem 4 figuras, né? Do poder público, de 4 da sociedade civil. E nesse texto da sociedade civil que diz que é indicado pelo Conselho Municipal de Cultura, se forem já conselheiros, também não vejo nenhum problema, que daí cai naquela questão que esses 4 conselheiros
são os 4 conselheiros que não podem aí participar do projeto, enfim, participar das equipes, eu não sei, tá? Então, é um texto que já está até pronto. Esses 4 representantes, eu acredito que possam ser os 4 conselheiros sem problemas nenhum. Não precisa ser de nenhum fórum, nada disso. Pode ser 4 representantes do conselho indicados pelo próprio conselho. Ok, então, satisfeito, Paulo? Vamos ouvir então o Mike. Mike, a palavra é sua. Satisfeito. Obrigado, César. Olá, gente. Boa tarde. Eu tenho várias coisas para falar. Eu vou tentar me organizar aqui de forma que eu não esqueça de nada, tá? A primeira coisa que eu gostaria de entender é se a função primária da criação dessa comissão é tirar dos conselheiros, fazer os conselheiros poderem também concorrer nos editais e isso tudo. Eu gostaria de saber se essa é a ideia da criação dessa comissão. Porque, sinceramente, eu não vejo muita vantagem em criar uma comissão para guardar o direito dos conselheiros, sendo que a realidade da nossa cidade ela é dura, assim, para quem está atrás das coisas da cultura. Tanto é que você vê que as nossas reuniões sempre tem poucas pessoas, a gente tem cadeiras abertas no conselho, então, querendo ou não, as pessoas que vão compor essa comissão vão ser conselheiros de qualquer forma, ou então alguém muito próximo. Aí eu não sei se eu vejo muita vantagem nisso. O que me preocupa também é porque eu sinto que as atribuições do conselho estão sendo muito esvaziadas com a criação dessa comissão. Eu entendo que tem que tirar as coisas do conselho para passar para a comissão, mas o que eu gostaria de entender é, se tira todas essas atribuições, o que fica para o conselho? Tá? Se essa comissão for criada, o que ainda resta para o conselho? Tá? Então, essa seria a minha segunda pergunta. E que mais? Eu gostaria de falar mais uma coisa também. Na verdade, eu acho que isso eu posso me inscrever depois, assim, para falar mais uma vez, porque daí não é diretamente com o César, tá? Então, ficam essas duas perguntas, tá? O motivo principal da criação dessa comissão é deixar o direito de concorrer aos conselheiros? E segunda coisa, que eu já falei e eu mesmo esqueci, o que fica para o conselho Ai, gente, eu me perco um pouco. O que fica para o conselho de atribuição se a gente tirar essas coisas que estão sendo tiradas, tá certo? Muito obrigado. Ok, uma palavra então, César. Eu tenho até vontade de responder, mas é o César que vai responder. Pode não, Jefinho, se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade também, é sempre bem-vindo. Obrigado, Mike. Eu acredito que, enfim, a primeira ideia nossa, Secretaria de Cultura, é que a gente vai mudar esse cenário, a ideia nossa, a gente tem imbuído aqui que a gente precisa mudar esse cenário cultural nosso, a gente precisa organizar realmente esse sistema nosso de política pública cultural aqui no município. Então, se por enquanto ele é meio capenga ainda, se Deus quiser, daqui a 4 anos vai estar um pouquinho melhor, daqui a 10 bem melhor, daqui a 30, quem sabe a gente é um exemplo aí para muitas cidades, mas a ideia é a gente precisa começar de algum lugar. Então, se a gente levar, se a plenária do Conselho, ela tiver autonomia para aprovar projetos, enfim, então vai ser uma plenária que vai estar votando projetos de companheiros. Então, daí, para que isso aconteça, eu acho que seria necessário criar alguma coisa dentro do Conselho, forte legalmente, para que isso não seja uma coisa influenciável entre os companheiros. Tá? Porque então você não vai ter um grupo específico para aprovar esses projetos. Tá? Você vai ter uma plenária aprovando projetos, que é o que está na lei. Tá? Que a plenária do Conselho aprovariam esses projetos de incentivo. A gente fosse para uma comissão. Se isso for para a plenária do Conselho, tem que criar, o próprio Conselho de Cultura tem que criar uma ferramenta aí para deixar isso forte, para deixar isso uma coisa segura, né? Porque, enfim, para não haver benefícios
enfim, dentro do conselho também, enfim, alguém que não gosta de um e gosta de outro, enfim, acontece esse problema dentro do conselho. Mas é a mesma ferramenta que a gente está criando aqui, o conselho poderia criar dentro do conselho, não existiria essa ferramenta e o conselho criaria uma troca. Mas a ideia é assim, a ideia é que criar essa ferramenta para beneficiar o conselheiro, porque se eu tenho um grupo uma comissão, onde eu tenho 4 conselheiros que estão participando dessa comissão, e somente esses 4 não podem apresentar projetos, eu tenho do outro lado, são 12, são 24, eu tenho 20 conselheiros que podem apresentar alguma coisa. Tá? E isso, enfim, uma coisa justa, enfim, uma coisa assim, honesta, porque a gente não tem nenhum tipo de direcionamento. Então, a ideia básica é essa daí. Eu não lembro da primeira pergunta que você fez. Se você puder me falar de novo, só para eu marquei aqui alguma coisa. Eu acho que talvez essa pergunta ela possa ser respondida depois da leitura das coisas, porque a pergunta é o que fica de atribuição para o conselho se tiradas essas que vão para a comissão. Então, a gente vai tirar do conselho uma atribuição, uma só tem uma atribuição que a gente está tirando do conselho, que é de avaliar projetos, de dar parecer para projetos, é uma comissão que parecerista. É isso, é uma atribuição, não tem mais nada. A gente não está tirando do conselho, do conselho mais nenhuma outra atribuição, a gente só está tirando essa atribuição de avaliar projetos, avaliar e aprovar projetos que porventura venham aí por um fundo, por meio do Fundo de Cultura, por meio de lei de incentivo municipal, que a gente está querendo resgatar essa lei que já existe na lei que o esportes usa, de incentivo. A lei também traz a lei de incentivo para a cultura e nós não regulamentamos a nossa parte. E essa ideia de regulamentar essa comissão ou algo assim é o início do processo para a gente regulamentar a nossa parte, vamos dizer assim, na lei de incentivo municipal que já existe para a cultura. A gente pode, enfim, é uma lei que a gente consegue, por meio de incentivo, buscar fundos aí até 2 milhões. 2 milhões. Como a gente não usa nada disso ainda, o Esportes usa isso já faz algum tempo, eles fazem captação de 1 milhão, que, se a gente fosse dividir meio a meio, seria 1 milhão para a cultura, 1 milhão para o esporte de captação, eles usam 1 milhão que eles fazem a captação e mais meio milhão que poderiam ser nossos, enfim. É isso. Mike, você está contemplado pela resposta? Ficou dúvidas ainda? Quer voltar a perguntar mais? Não, tudo bem. Vamos prosseguir. Depois eu tenho uma outra colocação para fazer, mas eu faço depois da leitura. Ok. Então, agora uma pergunta que eu faço diretamente ao Ângelo. O Ângelo tinha feito uma inscrição, pediu para ficar mais para o final e agora nós temos a inscrição do Rafa. Ângelo, você quer falar antes ou depois do Rafa? Tá vendo como é tudo bonzinho hoje? Eu estou só preocupado com o horário, que eu tenho um outro compromisso daqui a pouco. Mas eu quero ouvir o Rafa também. Então tá, Rafa, a palavra é toda sua. Obrigado por participar conosco. Gente, desculpa, meu celular não me ajuda muito. Ele é meio travado com o Skype. Vocês estão me ouvindo? Eu queria entender só uma questão que eu acho que de repente a gente pode estar discutindo aqui, uma coisa que podia ser resolvida de uma maneira mais fácil, né? Pelo que eu entendi, você não está me ouvindo, Daniel? Eu acho que é porque o César está com o microfone dele aberto. Ah, tá. Tá tendo obra aí, né, César? Tá tendo obra. Foi mal, eu entendi que estava aberto. Estão me ouvindo melhor agora? Pelo que eu entendi, posso estar equivocado, o motivo da criação dessa comissão é que os conselheiros possam participar de editais, é isso? Possam participar dos projetos, enviar seus projetos para serem avaliados. Isso não pode ser realizado
não pode ser realizado pontualmente por meio de decreto, ou de regulamentação, ou de edital. Em cada vez que um edital for aberto, isso está regulamentado pelo prefeito. Por que isso precisa ser alterado via lei, por um dispositivo legal? E a gente não podia resolver como outras cidades já resolvem, que é o conselheiro que está participando daquele projeto específico, ele saia da sala na hora de avaliar, se for caso, porque eu fico pensando que algumas setoriais vão ser excluídas aí, né? E aquilo que o Ronaldo falou também é importante sobre a questão de que não são pessoas técnicas, né, que vão avaliar. A parte da sociedade civil, em geral, mas a parte da prefeitura, os representantes da prefeitura, não necessariamente são pessoas que têm conhecimento daquilo que eles... da técnico, né, ou artístico, para fazer uma avaliação. E aí o César acabou de pontuar que mesmo que se crie essa comissão, vai precisar criar regulamentações internas, né, para que um conselheiro não, para ter mais certeza da lisura do processo, né, de que um conselheiro não vai passar o projeto do outro pelo coleguismo ou qualquer coisa assim. Então, não é possível criar essas regulamentações internas e permitir que o conselho todo participe. As minhas dúvidas são essas, porque eu não entendi, além de que os conselheiros possam participar de editais, qual seria o outro motivo dessa criação dessa comissão, né? E se isso realmente precisa ser feito por esse dispositivo legal que é tão burocrático, né? E é tão trabalhoso, de repente, pontualmente, em cada edital, o prefeito ele poderia deliberar sobre a criação de uma comissão gestora ou de uma comissão de um parecerista, que geralmente é o que acontece nos outros lugares. É isso, gente. Obrigado. Bom, Rafa, obrigado pela sua participação. Mas só para contribuir também, é bom lembrar que o que nós estamos discutindo aqui é minutas de um projeto de lei. Quem vai resolver essa peleja é vocês lá na Câmara Municipal, porque esse projeto de lei vai ser encaminhado para a Câmara, quem vai votar, aprovar ou rejeitar são os vereadores. Jefferson, mas desculpa, só para complementar. Nós somos... o Conselho e os vereadores têm mais ou menos a mesma função, né? Que é de fiscalizar e dar assessoria para as ações da gestão pública. E se não passar aí por vocês, não chega nem aqui na gente. Vocês também têm a soberania de vocês para decidir parar isso aí agora, hoje, se vocês quiserem. Então, de repente, é uma peleja que vocês já... se a gente esgotar a discussão aqui, de repente perceber que isso não é bom para o Conselho, não precisa nem chegar para a gente aqui. A gente já resolve aí com vocês mesmo. Ô, Rafa, foi só uma provocação mesmo. A palavra é do César agora. Oi, Rafa, você vai me perdoar. Eu acho que você vai ter que falar tudo de novo, porque para mim cortou toda a fala do Rafa. Só entendi agora no final da provocação do Jefferson. E o resto eu perdi tudo. Eu não sei se tá para mim, a internet ficou ruim aqui. Você tá me ouvindo agora? Tô achando que é eu que tô zoado aqui. César? Eu não sei se eu tô ruim aqui na internet. Eu tô no mesmo lugar. Tá me ouvindo? É que se fechar... Eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Valeu, Ricardo. Posso tentar repetir? Vou ver se eu consigo lembrar tudo que eu falei. Por gentileza, me perdoa, mas eu escutei o começo, depois ficou não entendi mais nada. Eu estava perguntando qual é a necessidade disso ser regulamentado via projeto de lei, se isso não pode ser em cada estado específico, se o prefeito ele não pode fazer uma regulamentação via decreto, ou via portaria, ou via o próprio edital, que forme uma comissão interna, ou uma comissão parecerista. Para cada projeto, isso, né? Cada projeto. Eu acho que seria uma ideia. Eu vou até pesquisar sobre isso, mas enfim, eu não vou falar porque eu não sei se isso é possível, mas acredito que sim. Porque o motivo daí eu queria entender se o motivo da criação dessa comissão é somente garantir a participação de conselheiros nos projetos, porque se for isso, eu acredito que tem maneiras mais eficientes, mais práticas, que não vão desgastar tanto vocês, inclusive em tanta demanda de estudo, né?
Sim, o motivo é esse, sim. O motivo é que a gente tenha a maior quantidade de conselheiros possível participando dos editais, né? Enfim, do dinheiro que vier aí via lei de incentivos, projetos que venham a ser contemplados por lei de incentivo municipal. E como que foi feito na Aldir Blanc ano passado? Os conselheiros puderam participar, não puderam? Como foi feito o quê? No ano passado, os conselheiros não puderam participar. Calma aí, que eu vou sair da minha sala. Nós não pudemos participar. Eu, o Daniel, o Dimas, tudo ficamos de fora. Deixa eu entrar aqui. Acho que vai melhorar. Acho que eu estou no lugar. Quem não pode participar, Rafa? Não entendi. O Jefferson já respondeu aqui pra gente. Ele estava só perguntando se ano passado na Aldir Blanc os conselheiros puderam participar, e ele me disse que não participaram. Sim. Aí já seria, se fosse de outro jeito, poderia. Bom, então, Ângelo, a palavra é toda sua agora. Alguma consideração mais, César? Não, eu não tenho mais nada para falar. Então tá, então agora vamos ao questionamento do Ângelo Rubim. Tá bom, obrigado, gente. Vou tentar ser rápido, porque eu tenho um compromisso daqui 15 minutos. Eu tenho várias perguntas, na verdade. A primeira o César disse que a comissão é uma comissão parecerista. Se ela é parecerista, por que tem que suprimir o inciso 5 do artigo 43? Para quem vai ser importante aí a leitura, né, essa reivindicação que fizeram pela leitura, o artigo 5º, deixa eu só abrir aqui, que eu já me perdi também, o inciso 5º acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura. E aí, a sugestão de alteração para a comissão seria acompanhar a execução de projetos e liberação dos recursos respectivos. Isso viraria uma atribuição da comissão, mas tem uma mudança numa palavra aí que pode até parecer coisa pouca, tá? Aplicação e liberação de recursos no juridiquês são coisas que podem trazer interpretações dúbias, tá? Então eu fico um pouco preocupado sobre essa alteração até na linguagem aqui. Mas aí a minha pergunta se o plenário é soberano, como que uma comissão pode avaliar, pode fazer, pode atribuir algo pelo conselho, né? O conselho, lembrando, a lei tá na lei, né? Todo mundo aqui já leu a lei. O plenário do conselho é soberano, mas aí tem uma matéria específica que é justamente a matéria orçamentária, que o plenário não vai ser mais soberano, vai ser atribuição da comissão, né? Acaba ficando um pouco confuso isso. A outra coisa, já que aqui eu já faço um apelo, aproveitar o apelo ao Conselho, lembra que no ano passado o Conselho fez um estudo sobre alterações na proposta de lei. Então, acho que seria uma boa oportunidade da gente aproveitar essa boa vontade do poder público para fazer algumas alterações. Por exemplo, lá o artigo 22, ele está escrito assim, o poder público municipal deve fomentar a economia da cultura sempre que possível por meio de subsídios, planejamentos participativos, organização das agendas compartilhadas com o Conselho Municipal e por aí vai. Isso aqui não estava no anteprojeto de lei, quando foi apresentado ao Executivo, que saiu da Conferência Municipal de Cultura, lá de 2013. Isso não estava. Esse sempre que possível foi incluído pela Prefeitura, né? Então, eu acho que seria bom a gente aproveitar essa boa vontade do Executivo para fazer algumas dessas alterações. O inciso 20 do artigo 41, olha que coisa engraçada. Seria o ideal retirar, né, esse inciso, a oração que é a seguinte: a ser aprovado pela Secretaria de Turismo e Cultura. O que está escrito lá? Deixa eu só abrir ele aqui. Estabelecer o regimento interno do Conselho Municipal de Cultura a ser aprovado pela Secretaria de Turismo e Cultura. Ou seja, a Secretaria de Turismo e Cultura tem que aprovar o regimento do Conselho? Onde já se viu um negócio desse? Então seria legal aproveitar essa boa vontade para fazer isso e pegar, César, isso está protocolado aí na Prefeitura, eu tenho certeza que você tem acesso a isso, aquelas propostas que o Conselho deliberou no ano passado, protocolou, apresentou e nunca teve resposta.
né, sobre essas propostas de alteração no texto da lei. Né? Lembrando que todo o Conselho o Conselho foi unânime em relação a isso. E a outra coisa importante o plenário, ele é fiscalizador. Quando você retira todas aquelas alíneas que vocês estão sugerindo, onde vai parar o poder de fiscalização dos recursos do Fundo Municipal de Cultura? Quem vai fazer a fiscalização? Essas são as minhas perguntas. Tá, eu vou responder para você aqui, Ângelo. Obrigado pelas perguntas. Essas correções que o Ângelo propôs, sim, se a gente fizer uma leitura da lei inteira, né, não sei se isso já está nas propostas de vocês, que vocês enviaram no passado, tem vários textos que a gente consegue corrigir que denotam que a Secretaria de Cultura tem uma missão por exemplo, de ditar as regras para o Conselho de Cultura, que é o caso aí desse texto que o Ângelo, né, falou aí do inciso 20 aí, estabelecer regimento, enfim. Então, tem várias coisas que isso daí a gente acredita que não tem problema, a gente não tem dificuldade nenhuma para mudar isso daí. Na questão do orçamento, Ângelo, essa comissão, ela não tem esse poder ela não tem esse poder de acompanhar e fiscalizar esses recursos financeiros do Fundo Municipal. Não é obrigação dessa comissão. Por isso que a gente retira isso daí das ações da comissão. Ô César, desculpa te interromper, mas é que vocês estão revogando o seguinte texto. O Conselho Municipal de Cultura deve adotar critérios objetivos na seleção de projetos. Aí você está revogando isso. Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura. Se não vai ser o Conselho que vai fazer essa fiscalização, quem vai fiscalizar? Tá aqui, vou falar para você, tá aqui, vou achar aqui no texto aqui em cima, dá um minutinho que eu estou fazendo isso no telefone aqui. Gente, me dá um minutinho que eu fechei o arquivo aqui, eu vou abrir, demora um pouquinho para abrir aqui, um minutinho. Se me permite também, no texto, né, vocês estão revogando, vocês estão sugerindo a revogação desse texto, mas no texto que você sugere a substituição, não fala em fiscalização, né? Por exemplo, o texto mais próximo que tem é também na linha 5, que é acompanhar a execução dos projetos e a liberação dos recursos respectivos. Né? Então, não tem fiscalização. De qualquer maneira, o Conselho não vai mais ter essa atribuição de fiscalizar o fundo. Eu abri aqui. Aí eu preciso fazer coro com a fala que eu ouvi aqui do Mike, do Ronaldo, de um esvaziamento do Conselho. Isso é fato. Você está lendo... Enfim. Vamos lá. Pronto, consegui abrir aqui. Então, a gente está aí no artigo 42, né, enfim, no 43, está revogando as alíneas 6, 7, 8, vai embora lá para baixo, acompanhar, promover, comparação... Aqui em cima... Deixa eu achar o texto aqui. Angelão, ó. Aqui, ó, Ângelo, no artigo 41, né, enfim, no que tange ao Fundo Municipal de Cultura, a gente tem no artigo 5, definir parâmetros gerais para a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura que concerne a distribuição territorial,
Isso daí que você falou aqui embaixo, de acompanhar e fiscalizar o Fundo Municipal de Cultura, eu tenho no artigo 41. Você não acha que essa redundância ela é importante no texto? Se a gente está falando de duas coisas, a gente está falando de projetos e a gente está falando de fundo. Uhum. Entendeu? Quem vai fazer a fiscalização disso? Vai ser só a comissão? Sendo que o plenário é soberano? Se o plenário é soberano, ele não fiscaliza esse fiscalizador? Que é a comissão? Puta, mas vai ficar fiscal do fiscal? Então, aí é que está a questão. Por isso que eu estou perguntando. Se o plenário é soberano, como que a comissão pode tomar uma decisão sem o plenário? Não, mas se a gente tem um conselho que ele já determinou, ó, a soberania do conselho fica isso. Se o conselho colocou algumas pessoas nessa comissão, né, para aprovar esses projetos, enfim, para que seja essa comissão parecerista. Então o conselho ele já está sendo soberano dizendo que isso é legal, que ele não precisa mais passar por essa ação. Eu entendo dessa forma. Então seria legal alterar outros textos na lei, né, para deixar isso claro, porque eu estou entendendo dessa maneira, outra pessoa também pode entender. Então não é o único aspecto para ser alterado. Eu vou dar só um último apontamento, que eu vou precisar sair daqui 5 minutos. Naquelas alterações propostas pelo Conselho no ano passado, César, tinha uma última, o tópico 29 que a gente apresentou, tinha alguns textos assim, que tinham sido apresentados no anteprojeto de lei, apresentado lá em 2013, na conferência. Para a seleção de projetos apresentados ao Fundo Municipal de Cultura, fica criada a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, CEMIC, composta de 1/3 de participantes do poder público e 2/3 de participantes da sociedade civil. Artigo 61. A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, CEMIC, será constituída por, no mínimo, 6 membros titulares e igual número de suplentes. Parágrafo 1º. Os membros do poder público serão indicados pela Secretaria de Turismo e Cultura. Parágrafo 2º. Os membros da sociedade civil serão escolhidos conforme regulamento estabelecido em assembleia convocada pelo Conselho Municipal de Cultura. Artigo 62. Na seleção dos projetos, a Comissão Municipal de Incentivo de Cultura, CEMIC, deve ter como referência maior, aqui vem o ponto-chave, o Plano Municipal de Cultura, PMC, e considerar as diretrizes e prioridades definidas anualmente pelo Conselho Municipal de Cultura. Artigo 63. A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, CEMIC, deve adotar critérios objetivos na seleção das propostas. 1. Avaliação das 3 dimensões culturais do projeto, simbólica, econômica e social. 2. Adequação orçamentária. 3. Viabilidade de execução. E 4. Capacidade técnica operacional do proponente. Essa é uma questão que o Conselho já apresentou no ano passado. A gente já leu, discutiu isso largamente no Conselho. E aí vocês estão apresentando uma outra proposta, desconsiderando a proposta que o próprio Conselho apresentou no ano passado. Aí vou te falar uma coisa. Essa proposta do Conselho não chegou nas nossas mãos dessa gestão aqui. Foi protocolado no ano passado, César. Você já estava aí. Não, eu estava aqui trabalhando como professor. Eu não estava diretor, enfim, eu era professor. Eu não estava... Mas, César, é uma comunicação institucional. Então não importa quem está, quem não está. É uma comunicação institucional. Tudo bem, eu confesso que eu não recebi. Oi. Só para eu dar um encaminhamento aqui, que eu entendo as considerações que o Ângelo está fazendo. Eu até brinco com ele que ele saiu do conselho, mas o conselho não saiu dele. Ele tem sido muito proativo, ele tem colaborado bastante com as questões técnico-legais que diz respeito ao conselho como um todo. E eu me recordo bem que o Ângelo tinha feito, na reunião passada, um alerta de que se nós temos uma comissão de justiça e redação, por que esse material não passou por essa comissão antes de vir a plenário? Então, a minha sugestão nesse encaminhamento é que foram propostas algumas modificações aqui nessas minutas, e que tudo isso seja encaminhado para essa comissão de justiça e redação, e que ela formate tudo, tire todas as dúvidas, inclusive os conselheiros podendo participar, encaminhando sugestões para a comissão temática, para que venha para o conselho já formatado, né? Porque está havendo boa vontade lado a lado, está havendo boa vontade do lado da Secult, está havendo boa vontade do lado do conselho, mas só boa vontade não basta. Nós temos que fazer a coisa acontecer da forma mais cristalina, mais transparente possível.
Então, o encaminhamento que eu faço ao Conselho, se assim acharem por bem, eu também não sou dono de verdade alguma, né? E até atendendo uma provocação feita pelo Ângelo na reunião passada, que a gente encaminhe esse assunto para a Comissão de Justiça e Redação, e essa comissão, com base no que foi discutido aqui, foi apontado aqui, faça uma redação mais aprimorada, mais aproximada, contando, inclusive, com a participação dos conselheiros que poderão estar encaminhando, os conselheiros e também os convidados, que são sempre bem-vindos em estarem participando conosco, né? É o esclarecimento que eu gostaria de fazer. Jefinho, aí, presidente, eu só para concluir aqui, ainda sobre os apontamentos do Ângelo, né? Tudo que a gente tem no artigo 43, que a gente revogou, então, se a gente pegar uma leitura do artigo 41, né, que diz: ao plenário, instância máxima do Conselho Municipal compete, eu tenho, a maioria dos itens que eu tenho citado aqui no artigo 41, elas reaparecem no artigo 43. Né? Então, aqui está, a plenária de instância máxima do Conselho Municipal compete. E aí tem aí, ó, tem 20 itens que competem ao Conselho Municipal de Cultura. César, essa redundância não está aí à toa, viu? Eu recomendo muito você ler o Guia de Orientações do Sistema Municipal de Cultura do finado Ministério da Cultura, viu? Aproveita e faz a leitura lá. Já fiz a leitura, eu fiz essa leitura na época ainda como presidente, mas enfim, tá? Eu acredito que essa redundância, ela está aqui, na minha leitura aqui, redundante, né? Ela cita 2 vezes o Conselho Municipal, quais são as funções e quais são as funções novamente. Então, mas enfim, essa daí essa proposta da Secretaria para a gente começar a mexer e andar com a nossa ferramenta, que seria a Lei de Incentivo à Cultura, que a gente tem, né, pronta aí para ser usada. Mas essa é a nossa proposta, enfim, estamos num diálogo. E, enfim, aí fica a critério do Conselho de Cultura agora, entender como proceder daqui para frente, né, em relação a esse apontamento da Secretaria de Cultura. E a gente vai conversando com o Jefinho para entender o que a gente pode fazer para mudar esse texto, ou se vai ter um outro, né, nós vamos seguir uma outra linha, que a gente aqui, muitos apontamentos, né, interessantes e excelentes, enfim, que a gente conseguiria até readaptar isso que a gente propôs, né, da forma que o Conselho agora apontou, com os apontamentos aí dos conselheiros, né, enfim, a Marcela e companhia, a gente conseguiu, o Ronaldo, enfim, a gente conseguiria mudar algumas coisas aqui sem problema nenhum. Aí se o Conselho entender que não é o momento de seguir com esse projeto, né, com essa alteração, e criar uma outra forma, enfim, o que a gente quer também aqui, como eu também, como artista, e como que a gente organize tudo isso para que a gente possa se beneficiar dessas ferramentas o mais rápido possível. É isso. César, presidente, poderia fazer uma parte rapidamente aqui, por favor? Eu pedi a palavra também. Pois não. Possível. Uma coisa rápida aqui. Eu queria, César, é necessário fazer essa modificação para dar um encaminhamento na possibilidade da gente, desse dinheiro vir para o fundo, do fundo ter a possibilidade de captar essa verba? Isso é uma prerrogativa para que isso possa acontecer? Quem que está falando? Ronaldo, eu acho que essa dúvida sua, como todas as duas que surgiram aqui, elas podem ser dirimidas nessa comissão que nós temos de Justiça e Redação. Porque, veja bem, nós estamos aqui já há um bom tempo discutindo, e já não é a primeira reunião que a gente discute sobre essas 2 minutas, né? Eu não sei se todos tiveram oportunidade de ler as minutas. Se não tiveram, pelo menos deveriam ter a oportunidade de ler, para a gente poder vir discutir com conhecimento profundo que se trata. Então, a minha sugestão é que, para a gente não ficar rodando em círculo, né, que vão para a comissão. E que a comissão, inclusive, de Justiça, ela é livre e todos podem participar. Aqueles que têm dúvida aqui, por exemplo, Mike, Marcela, Antônio Celso, Ronaldo, todos, Ângelo,
convidados também quiserem fazer parte dessa comissão, são muito bem-vindos. Eu creio que seja necessário a gente marcar uma reunião dessa comissão temática o mais urgente possível, e nessa comissão a gente já vai fazer, inclusive, a inserção dos apontamentos que foram feitos pelo Conselho, em respeito ao Conselho, e vamos tentar fazer uma nova redação para colocar em votação, senão a gente não vai sair disso. Aí, presidente, só para eu completar a fala do Ronaldo. Ronaldo, na lei de incentivo, a gente precisa regulamentar a ferramenta que nós usaremos para a gente usar a nossa lei de incentivo. E a primeira ferramenta seria essa comissão. A gente tem a lei, mas a gente não tem a ferramenta que a gente regulamentaria o uso dessa lei de incentivo pela cultura. Então, a comissão foi a nossa saída para regulamentar isso, para a gente poder usar a nossa lei de cultura, a lei de incentivo. A gente pode estudar outros, sentar aqui, enfim, com o jurídico e estudar outras maneiras, outras formas, né? É isso. Ok, gente, então eu agradeço aí. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou vamos colocar em votação se eu deve... Eu pedi a palavra, Jefferson. Pois não, Antônio. A palavra é sua. O que a gente percebe depois de todas essas considerações e respostas, etc., é que isso que foi apresentado, com todo respeito, não está bom, né? E não é só uma questão de redação. Eu acho que tem mais coisas além da redação. Então, o que a gente precisa é dar um passo atrás, né, para avaliar melhor tudo isso, porque qual é a intenção disso, né? Quando eu vejo a constituição da comissão, me parece uma intenção muito clara, quer dizer, os 3 níveis maiores hierárquicos da secretaria fazerem parte de uma comissão que vai avaliar projeto, né? Me parece que a avaliação de projeto deveria ser feita por pessoas com expertise, né? Então, a gente precisa saber qual é a intenção real dessa comissão. Porque o que está se fazendo, como o Ângelo falou, já existe uma proposta de mudança, inclusive pela leitura que ele fez, muito bem redigida e muito bem formatada. E está se fazendo, mais uma vez, com todo respeito, um remendo, né? E que não vai chegar, pode não ser o mais adequado. Então, eu acho que não está bom. Precisamos, se tivesse bom, a gente teria, todo mundo teria conversado e etc., e já teríamos encerrado a reunião. Existem muitas dúvidas, e principalmente na intenção da criação dessa comissão e da forma dela atuar, e esvaziando o conselho, né? Na opinião de alguns e na minha também. Então, eu queria entender que nós devíamos dar um passo atrás para avaliar melhor isso e conduzir isso de uma forma mais proativa. Antônio. Antônio que falou? Pois não, César. Antônio, né? Antônio, só queria deixar bem claro para todos, né, e também para o Conselho, que essa sugestão, né, da formação da comissão foi uma sugestão. Então, nós colocamos isso como ponto de partida. Em nenhum momento o poder público colocou isso de maneira a querer tomar conta de toda a situação. Então, foi a proposta sugerida pelo poder público. Mas isso, quando nós enviamos esse texto, ele era passível a alterações. Então, o Conselho entende que a comissão tem que ser formada pelo presidente do Conselho e por mais tantos. Então, faltou do Conselho esse retorno também. Então, essa daí é a proposta. Nós estamos apresentando uma proposta. Ela pode ser mudada. E o poder público não está agindo de má fé, de colocar 5 do poder público e 4, foi uma sugestão. Tanto que ela é passível de mudanças, tá? Só para deixar bem claro isso daí. Não tem não tem ninguém aqui dentro maquinando nada direcionado, né? Muito pelo contrário, a gente, enfim, por isso estamos aqui hoje, né? Enfim, o secretário de Cultura estava presente, eu, gestor de Cultura, para conversarmos, debatermos e, enfim, entendermos o que é bom para todos, tá? Agora eu vou falar como agente da cultura. Eu sou músico, eu sou maestro, eu trabalho na cultura. Eu lido com projetos, enfim, eu me considero uma pessoa que tem expertise em projetos.
Tenho N leis Rouanet aprovadas, N, enfim, muitas coisas aprovadas, só pareceristas de projetos. Então, eu tenho essa leitura aqui dentro da secretaria. Então, não está sendo aleatório, e tudo que for criado aqui nessa gestão será técnico, só para deixar bem claro. Ok, obrigado, César. Obrigado, Antônio. Eu acho que alguém mais quer fazer uso da palavra, porque eu vou fazer encaminhamento. Não? Então, vamos encaminhar. Natália, nós vamos fazer um encaminhamento no seguinte... Desculpa. Eu vou aproveitar para sair. O Ângelo... Enquanto vocês encaminham... Eu tô aqui no carro, eu consegui entrar, desculpa. Eu só quero fazer esse pedido, sabe? Da gente ler a proposta que foi feita no ano passado, que ela já contemplava a formação da comissão. Ô, Ângelo, você faz parte da comissão, né? E na comissão você pode levantar esse assunto, inclusive. Presidente, eu peço licença para todos, eu vou aproveitar que vocês vão encaminhar e eu vou me retirar, tá bom? Eu agradeço aí a participação, enfim, tudo que precisarem de nós aqui da Secretaria, estamos sempre de portas abertas para vocês aí, e vocês sabem disso, tá? A gente está aqui justamente para esse diálogo, enfim, para a gente organizar as nossas políticas públicas culturais aí do município, tá bom? Obrigado, Valeu, César. Obrigado. Valeu, César. Valeu, César. Um abração. Um abração para vocês. Fica com Deus. Bom, gente, então, Natália, nós vamos fazer um encaminhamento na seguinte ordem. Se o Conselho quer votar do jeito que está, se o Conselho quer encaminhar para a Comissão de Justiça e Redação, deixando, inclusive, aberto para quem quiser fazer parte dessa comissão, né? Ou se colocamos em votação, aprovamos, rejeitamos. São três questões, 3 questionamentos. Então, eu gostaria que você fizesse a chamada, tá? Para colocar nessa ordem, entendeu? Encaminhamos para a Comissão de Justiça e Redação, aprovamos ou reprovamos, né? Ou uma outra situação. Não consigo sair. Quem, Natália? Jefferson, só uma pergunta para ver se eu entendi. As pessoas que, conforme eu for chamando, elas vão se manifestar se querem a votação ou o encaminhamento para a comissão, é isso? Correto, exatamente. Votação ou encaminhamento para a comissão. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Eu acho que a proposta do Ângelo não está sendo considerada, que é de rever aquilo que foi proposto o ano passado. Antônio, eu acho que eu não fui claro. O que eu acabei de dizer é exatamente isso. A proposta que o Ângelo fez vai ser vista dentro da Comissão de Justiça e Redação. Porque ela é responsável pela elaboração da lei. Ela vai fazer a revisão geral. Eu acho que eu não fui claro. Entendeu? Vai ser considerada a proposta dele, sim. Inclusive, fazendo um apelo aí... A proposta do Conselho, né? A proposta que ele se refere é do Conselho, que foi feito o ano passado, né? Legal. Setorial de Artes Visuais. Luiz Cláudio Daniel. Eu não ouvi. Seu áudio não está saindo. A leitura labial que eu fiz dele é encaminhar. Eu também fiz a leitura labial aí, ele está pedindo encaminhamento. Encaminhamento? Então, só escrever... ele fez positivo. Beleza, tá. Encaminhamento. Deixa eu só marcar aqui. Exílio. Senhor Paulo Bonani. Natália, eu também encaminhamento para a Comissão de Justiça, obviamente agregando as informações que o Ângelo falou e que o Gerson acabou de explicar para o Antônio agora aí. Perfeito. Antônio Celso. Antônio Celso, seu microfone está desligado. Ele escreveu aqui, e volta pela revisão da minuta. Eu volto para a revisão dessa minuta e encaminhamento para uma nova redação e uma nova... Enfim, tudo novo. Estudos novos que serão elaborados por essa comissão. Certo.
Deixa eu ver. Guilherme. Voto também pela revisão e encaminhamento. Tá joia. Mike. Oi, eu concordo com o Antônio Celso. Eu não sei se a votação está sendo feita assim, mas eu votaria pela reprovação dessa minuta, para que a gente entendesse qual a intenção dela e o conselho pudesse fazer uma sugestão para a secretaria, ou essa sugestão... Mike, desculpe, a votação não é essa. A votação que nós estamos colocando agora é o seguinte: você quer votar pela reprovação ou quer votar para que seja encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação? É só isso. Ah, tá. Então é isso. Então, eu voto pela reprovação. Pela reprovação, tá. Reginaldo já saiu, né, gente? Acho que ele mandou uma mensagem falando que estava saindo. Mário Jefferson. Eu voto pelo encaminhamento para a Comissão de Justiça e Redação, para que de lá saia realmente uma revisão com tudo que foi discutido aqui, tudo que foi ponderado pelos conselheiros e pela revisão que já foi encaminhado pela gestão passada, que se encontra lá devidamente protocolado. Perfeito. Leandro. Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Leandro está desligado. Eu voto também pela revisão. É importante nós estarmos atentos a isso. Eu estou com a maioria aqui que algumas coisas aí algumas foram feitas assim de uma maneira um tanto dúbia, um tanto como é que eu posso falar? Tanto dúbia, assim, não tão clara. Então, eu voto, sim, para revisão e encaminhamento para a comissão aí de leis. Perfeito. Joia. Agora, para os representantes do Poder Público. Secretaria de Turismo e Cultura, eu voto pelo encaminhamento também, tá, gente? Plínio, eu acho que ele já saiu, ele mandou um recadinho aqui, né? Márcia. Encaminhamento, ela se manifestou aqui no chat. Gente, eu peço desculpas pelo som, porque a gente está em obras aqui no Centro Cultural, viu? A martelada aqui deve ser da obra. Márcia, encaminhamento, tá. O lugarzinho barulhento, entendeu? Ai, que falha. Ô, Nath, você me chamou? Chamei, Má. Eu voto pelo encaminhamento para revisão também, para a gente melhorar o texto. Perfeito. Priscila, do CEDIS. Ela está digitando. Encaminhamento. Obrigada, Priscila. Getúlio. Pelo encaminhamento aqui no chat. Obrigada, Getúlio. E Tiago, do Esportes. Também encaminhar para a comissão. Gente, eu não disse o nome de alguém que são desses conselheiros titulares, votantes. Alguém não foi chamado? Chamei todo mundo, né? Na minha listinha aqui, para mim tá ok. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votos pelo encaminhamento e 1 pela reprovação, de 13 conselheiros votantes. Então, eu solicito à Secretaria que encaminhe para a Comissão de Justiça e Redação todo o material, inclusive com o que foi decidido hoje
aqui pela plenária das modificações propostas e também o encaminhamento da proposta que o Ângelo fez, documento já protocolado, que todas as providências sejam de fato tomadas também. E aproveito para agradecer a compreensão e a presença de todos e deixar bem claro que a intenção do Conselho Municipal de Cultura é trabalhar com toda a transparência possível. Vou repetir mais uma vez, o Conselho não é um puxadinho da Secult. O Conselho, ele é autônomo, independente e vai sempre agir em consonância com a maioria, pode ter certeza disso. Pelo menos é meu compromisso enquanto eu estiver na presidência, né? A intenção é essa. Eu solicito também à Secretaria para que encaminhe para a DTL a ata que foi aprovada para a publicação no Jornal Oficial do Município, né? Para que tenhamos a maior transparência possível, além, obviamente, de estar no site da Prefeitura, né, dedicado às comissões e aos conselhos, né, publicado no site, seja também encaminhado para a DTL para publicação no Jornal Oficial do Município. Inclusive, o que diz respeito à resolução que nós aprovamos hoje, e parabenizando a Natália Novaes pelo cargo de secretária DOC, que muito tem contribuído e muito vai contribuir. Levando em consideração, gente, que nós temos pela frente uma conferência municipal a ser realizada para podermos elaborar o Plano Municipal de Cultura, né? E nós vamos precisar do engajamento, da participação de todos. Fica aberto, todos aqueles, inclusive você, Mike, se quiser fazer parte da Comissão de Justiça e Redação, lá vai ser o fórum competente para discutir essas questões mais a miúde. Eu acho até que o Antônio Céu seria importante ele participar também, a Marcela tem dado boas contribuições também, aí fica a minha provocação para que participem lá nessa comissão, para que venha, e foi um erro meu, e eu assumo essa culpa aqui, eu errei de não ter encaminhado para a comissão antes de ter vindo para plenário. Eu acho que nós teríamos menos problemas se tivesse já passado por essa comissão, já que existe uma comissão para isso, né? E a gente está aqui para acertar e para errar. E quando errar, nós temos que reconhecer que erramos. Eu errei, reconheço o meu erro, e agora, por deliberação do plenário, vai para a Comissão de Justiça e Redação para que seja feito as correções e as adequações que precisam ser feitas. Tá? Eu deixo a palavra em aberto, se alguém quiser fazer uma consideração final, e não havendo nada mais a tratar, eu vou declarar encerrado. Rafa? Jefferson? Pois não? Não, Rafa, deixa o Rafa falar, eu queria também falar alguma coisa. Não, gente, só queria agradecer vocês da oportunidade de estar aqui. A gente está participando do acompanhamento de todos os conselhos da cidade. Eu aqui no nosso coletivo, o Conselho Municipal de Cultura é uma das minhas atribuições, então vou estar sempre aqui nas reuniões, como eu já estava antes, né? Então, agradecer sempre a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês e desejo aí muita sabedoria, muita boa sorte para discutir essa luta, que eu acho que ela é muito importante para a existência desse conselho. E queria só pedir desculpa para vocês que eu precisei me ausentar da reunião no momento que eu acho que é até importante, né? Que foi a fala do Ângelo, eu gostaria depois de poder ouvir, se for possível, que hoje eu tive, meu irmão, ele tá internado com Covid, e hoje foi a primeira vez, faz mais de uma semana, né? Hoje foi a primeira vez que ele me ligou para eu poder falar com ele bem no meio da reunião, eu tive que sair correndo. Mas estou aqui com vocês e a gente se coloca sempre à disposição. Obrigado. Eu quero colocar uma outra coisa também, aproveitando até a presença do Rafa aí, que é vereador, né? Nós temos aqui em Taubaté a questão das emendas impositivas. As emendas impositivas são aquelas direcionadas, né, para ações específicas, né? Me parece que o coletivo vai adotar uma nova prática, vai abrir edital para essas emendas impositivas. Só que nós tínhamos um problema, viu, Rafa? No plano de trabalho da CETUC, não havia nada para cultura, só havia voltada para o turismo. Por que eu digo isso? A ex-vereadora Lorene deixou uma verba de R$20 mil para o projeto nosso aqui de digitalização do acervo nosso. E a gente não pôde usar essa verba porque não constava ali uma rubrica na Secretaria de Cultura, só tinha de turismo. E aí entra como serviço, que é uma outra história, tá? Mas isso já está sendo refeito pelo secretário, o Dimas de Oliveira, e até foi apontado pelo César e pelo Ricardo, né? Essa modificação está sendo feita e a cultura está entrando no plano da cultura da secretaria, que até então não estava, só tinha turismo, tá? Então, eu estou colocando isso
para ficar claro que a gente quer trabalhar, porque não adianta, o vereador, você fazer uma emenda impositiva, abrir no edital, se não tem uma rubrica lá para onde a entidade que foi contemplada ganhou e não tem como incluir lá. Então, esse aí já está sendo revisto, está sendo refeito, né? E o papel do conselho é exatamente isso, ir lá, ver, discutir e trazer depois à luz de todos, tá? Obrigado. Gente, mais alguma consideração? Ô, Jefferson, eu ia falar, daí eu abri espaço para o Rafa primeiro. Dois comentários para finalizar. Primeiro, aquele comentário que eu fiz sobre a fala da Marcela, que os conselheiros, os representantes da sociedade civil na comissão poderiam ser conselheiros, eu estava olhando aqui na hora e me atrapalhei um pouquinho, mas até tem o parágrafo primeiro, ele fala, claro, qual é o tempo do mandato do pessoal dessa comissão, enquanto ocuparem os cargos. Ué, que cargo que ele vai ocupar se ele é da sociedade civil? Entendeu? Eu acho que isso aqui está implícito, que estavam se referindo mesmo a conselheiros já. Quando eu falo os 4 representantes da sociedade civil, já seriam conselheiros, eles poderiam fazer parte da comissão enquanto eles fossem conselheiros, porque não tem sentido alguém que não é do conselho que ocupar cargo. Que cargo? O próprio cargo da comissão não, é meio incompatível. E o segundo é o seguinte, você mencionou agora há pouco aí, no final, a conferência municipal, e eu gostaria, pena que demorou um pouco aqui, a gente precisa criar uma comissão organizacional para cuidar da Conferência Municipal de Cultura. Eu já andei falando, conversei com você, já andei falando aí com outros conselhos que vão fazer também conferência e estão bem adiantado alguma coisa. Eu estou até participando de reuniões lá para aprender um pouco dessa sistemática de conferência, então a gente precisa montar uma comissão para começar já a pensar nisso, entendeu? Fora de todo esse processo, alguém tem que começar a se preocupar com isso desde já, tá bom? Era essas minhas considerações. Obrigado aí, um abraço a todos aí. Paulo, obrigado. Eu vou mais longe. A comissão não deveria também só essa para estar pensando a questão da conferência. Nós temos que montar a comissão para discutir a LOA. Nós temos que montar a comissão para discutir o PPA, porque está aí na nossa porta. Senão vai acontecer o que vem acontecendo constantemente, da cultura ser relegada e não ter recurso. Então, nós precisamos, desde já, estar nos preparando com comissões organizadas, que tenham pelo menos um mínimo de conhecimento para discutir LOA, PPA e poder discutir a conferência também. Ok? Aqui fique registrado. Alguém mais? Bom, então, nada mais a ser tratado nem deliberado. Eu declaro encerrada a presença na reunião, agradecendo a todos e todas, né? E todos os nossos atos serão públicos. Tanto essa gravação que nós fizemos aqui vai estar disponível, como as atas serão publicadas em meios legais, tanto no site quanto nos jornais oficiais do município, porque a gente quer máxima transparência para a cultura de Taubaté. Nós vamos fazer de Taubaté um grande marco cultural, escrevam isso. E vai depender de vocês para que isso ocorra. Obrigado. Isso aí, Jefinho. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado, uma satisfação. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Natália, você matou a pau. Parabéns, hein? Que bom. Obrigada, seu Bonani. Um beijo, gente. Tchau, pessoal. Natália, obrigado pelo apoio, viu, Natália? Sem você, eu estaria perdido. Imagina. Obrigada a vocês, Jefinho. Beijão, gente.